Olá, boa noite. Somos aqui da Igreja de Interlagos e eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho. Hoje é dia 17/9/2024, uma terça-feira, e nós estamos aqui reunidos para o culto que se chama Escola da Doutrina Bíblica. Esse culto acontece todas as terças-feiras, às 20 horas, e você está convidado a participar conosco. Nós temos também o culto da família, todos os domingos às 18 horas. O site da nossa igreja aqui é o www.igrejadeinterlagos.com.br, aonde você irá encontrar nossos horários de culto. Tem lá nesta tela, tem um botão no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. A gente só pede para que você entre com o microfone e a câmera desligados. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Instagram e no Facebook. Siga-nos lá. As perguntas que você, porventura, venha a ter, podem ser encaminhadas para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que nós responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, que está lá na nossa página. Você pode pegar o nosso WhatsApp, entrar lá e falar comigo diretamente. Pedimos para que você curta, comente e compartilhe, ou simplesmente faça um comentário dizendo qual cidade você está. Isso para a gente já é bastante importante. Com esses comentários, o YouTube ele acaba dando alguma relevância para a gente. Pedimos também que você se inscreva no nosso canal e seja bem-vindo. Então, queridos, hoje nós vamos ter a continuação do que foi falado na semana passada, na terça-feira da semana passada, tá bom? Que é a Maturidade Cristã, parte 2. Eu queria chamar aqui a Eliette para ela já entrar e começar, tá bom? Seja bem-vindo, fique conosco. Amém, pastor. Eu queria que o pastor fizesse uma oração para dar início. Amém. Feche seus olhos, ainda que você esteja assistindo o vídeo no YouTube, não tem problema nenhum. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento agradável que nós podemos nos reunir, temos a liberdade de nos reunir para compartilhar a tua palavra, Senhor. Obrigado pela Eliette, pela sua família, pedimos, Pai, que o Senhor as abençoe, livre de todo o mal, e use, Senhor, a Eliette para trazer uma mensagem contundente e convencedora nos nossos corações. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. É com você. Amém, irmãos. O Espírito Santo convence, né? O Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos inspira, né? E que o Espírito Santo possa guiar as nossas palavras, possa guiar nosso entendimento, possa fixar a nossa atenção, possa despertar a nossa atenção para absorver o que Deus tem para nós na sua palavra, né? Então, irmãos, a gente começou a falar semana passada sobre maturidade espiritual. Eu até brinquei com o pastor, que eu acho que o melhor nome aqui seria imaturidade espiritual. Porque eu estou tecendo algumas características do cristão neófito, né? Porque eu creio que no entendimento da Bíblia, irmãos, a gente não se converte e já está pronto, né? Tanto assim que a Bíblia fala, né? Com leitinho vos criei, né? Não com alimento sólido, porque quando o cristão se converte, ele tem todo um caminho para trilhar. Tá certo que no momento da conversão, dele entregar sua vida para Jesus, dele estar disposto a fazer mudanças, muita coisa já é, vamos dizer assim, modificado na vida desse cristão. Mas o que a gente sabe que
muita coisa fica também para ser transformado, para ser trabalhado, né? E esse trabalho tem, eu creio que é, logicamente, por uma ação do Espírito Santo que vai nos constrangendo, que vai nos modificando, mas também tem que existir um passo do próprio cristão e identificar, né? E esse passo de identificar é muito ajudado pela palavra de Deus, pela Bíblia, por um irmão falando alguma coisa, por um testemunho, por uma pregação, e aí vai despertar a pessoa, falar, não, olha, esse aspecto da minha vida tem que ser mudado. E eu acho, irmão, sinceramente, que não existe nenhum cristão que esteja prontíssimo, porque se tiver, pode subir, virou anjo. Né? Todos nós, irmãos, somos feitos de um modo muito imperfeito. Nós nascemos de um modo muito imperfeito, com todo aquele ranço adâmico de Adão, com aquele ranço de velho homem, com aquele ranço de quem recebeu um sopro na boca que não foi um sopro do Pai, um sopro divino, foi um sopro de Jeová, né? Que é o Deus desse mundo. E esse Deus, Jeová imperfeito, acabou nos moldando pessoas imperfeitas, porque ele passou o que ele tinha dele, né? Então, aí vem toda uma carga de defeitos e de qualidades que o homem tem, que a gente não é só defeito, a gente também é qualidade, mas que esses defeitos têm que ser trabalhados, né? Como eu disse, com o Espírito Santo agindo diretamente, mas também com a nossa disposição de visualizar e pedir, Senhor, me modifica nesta área, que eu não estou feliz de ser assim, né? Que se a pessoa está muito achando que ela está muito perfeitinha, irmãos, só nisso eu acho que tem uma soberba, entende? Então, eu acho sim que nós temos coisas para trabalhar em algumas áreas da nossa vida, né? E mesmo o crente de muitos anos, ele pode ainda ter essa necessidade de mudanças, né? Não é porque o crente tem 30, 40 anos de cristão que alguma área da vida dele não tem que ser trabalhada, né? Então, eu só vou falar os tópicos que a gente falou a semana passada, que são 20 tópicos, irmãos, que eu coloquei, das características do crente neófito, que ele tem que modificar para ele poder atingir uma maturidade cristã, né? Então, eu numerei aqui e eu só vou, assim, falar en passant, né? Para depois a gente destrinchar melhor a partir da 10ª, que a gente, a semana passada, mencionou 9 características que tem que ser mudada no cristão neófito, né? Primeira coisa que a gente falou, irmãos, é preocupação com a sua própria reputação, ou com julgamentos de colegas, de amigos, de parentes, né? Isso é muito frequente no cristão neófito ou no cristão velho, que ainda tem que ser mudado. A gente não tem que ter esse tipo de preocupação, irmãos. Por exemplo, como Pedro teve, né? Que ele até negou Jesus. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque pode ser vítima de bullying, pode ser vítima de perseguição, pode ser vítima de querer frequentar a casa de alguma pessoa, a pessoa fala, não, isso aí é crente, ixi, eu não gosto desse cara aí. Então, afastamento, né, às vezes de parentes, de amigos, mas esse é o preço que a gente tem que pagar por seguir a Jesus, né? Então, a gente não tem que ter uma reputação a zelar. A gente tem que ter o nome de Cristo a zelar, né?
Pelo menos nesse aspecto, tá? No aspecto de não negar o nome de Deus. Logicamente que a gente tem uma reputação a zelar na moralidade, na honestidade, na sinceridade, isso aí é uma outra coisa, né? Eu digo nesse aspecto. Nesse aspecto, a gente não tem que temer o julgamento dos outros pelo fato de a gente ser cristão, ser crente, ser evangélico, né? A segunda coisa, milindres, né? Milindres, ciúmes, às vezes a pessoa fica bravinha porque foi preterida, porque não foi escolhida, porque não foi cumprimentada, porque não foi lembrada. Então, são milindres que refletem o quê? Nossa, eu sou tão importante e não lembraram de mim, né? Então, é mais ou menos esse espírito da coisa que a gente tem que abandonar esse milindre, irmãos. A gente não é tão importante assim. No reino de Deus, quem é importante é Jesus. Quem é importante é o próximo, né? Terceira coisa, o novo cristão, ou o cristão velho que ainda está imaturo, ele tem baixa tolerância a frustrações e ele sempre se acha merecedor de toda a graça divina, né? Então, quando acontece alguma coisa que ele não está de acordo, que ele acha que tem que acontecer de outra maneira, ele se frustra, ele se entristece, ele cai na fé, ele já não tem a alegria do Espírito Santo, né? Então, ele tem baixa tolerância à frustração, e muitas vezes essa frustração é para ele aprender a fazer a vontade de Deus e não a vontade dele, né? Eu falei três coisas. Quarta coisa, quarto aspecto. O cristão neófito, muitas vezes, ele toma decisões baseadas na sua própria experiência, na sua própria vivência, ao invés de tomar decisões baseadas na palavra de Deus, baseada numa oração, baseada na opinião de uma autoridade espiritual, né? Então, ele tem a vida dele, ele tem muita autonomia, que não deveria ter. A vida cristã, irmãos, não é uma vida de autonomia. Você quer ser livre, leve e solto? Então, você não é um bom cristão, porque o cristão está na dependência do Espírito Santo, está debaixo da mão de Deus. Se você quiser tomar suas próprias decisões, sem ouvir a voz de Deus, você vai errar muito na sua vida. Porque a gente não consegue chegar um palmo na frente do nosso nariz, então sabe o que vai acontecer na próxima hora nas nossas vidas. Como é que eu posso tomar uma decisão, às vezes, sem saber se aquilo é a vontade de Deus, né? Outra coisa do novo cristão, ou do cristão inexperiente, né, imaturo, eles se arriscam desnecessariamente e muitas vezes se envolvem em discussões gratuitas, né? Que às vezes acaba levando a uma predisposição contrária com pessoas que ele não precisaria ter essa predisposição contrária, né? Por exemplo, eu dei o exemplo, que é uma coisa bem atual agora, é ficar discutindo sobre política, ficar brigando sobre política, né? Então, irmãos, principalmente São Paulo, né? São Paulo está uma disputa bem acirrada, mas a gente não deve ficar discutindo com... Você pode até, às vezes, falar a sua opinião, se tiver uma coisa assim bem aberta, mas se você vê que a coisa começa a entrar em atrito, tá, você tem razão, tá? Não vamos nos envolver com discussões, com pelejas, né, com dissensões, que isso não enriquece o reino de Deus, né? Outra coisa, o novo cristão ou cristão imaturo, ele despreza opiniões sensatas. Às vezes o pastor dá uma opinião para ele e ele vai e faz o contrário, né? Está desprezando um caminho que às vezes foi mostrado, uma pessoa experiente fala, olha, eu já passei por isso, né? Então,
Tem até um versículo na Bíblia, se vocês estiverem interessados da coisa mais esmiuçada e com as discussões dos outros pastores, vocês vão na última gravação feita, né, que é Maturidade Espiritual, porque a de hoje é a Maturidade Espiritual 2, né, para vocês verem os versículos que a gente se baseou. Mas só nesse aqui, de desprezar a opinião de pais e pastores, em 1 Pedro 5,5, não precisa abrir não, pastor, fala assim, semelhante vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sejam todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E uma coisa, irmãos, que, por exemplo, um jovem, um adolescente, um inexperiente não tem, é humildade, né? Ele é cheio de querer ser, né? Adolescente, principalmente, né? Ele não quer ouvir os velhos, não quer ouvir os anciãos, não quer ouvir os pastores, não quer ouvir as autoridades, né? Ele quer ouvir os seus pares, né? E muitas vezes tomam decisões que acabam tendo consequências ruins, né? E nessa mesma esteira, né, os jovens, ele, muitas vezes, ou os cristãos, porque eu falo sempre jovem, irmãos, mas tem pessoa velha de idade que age como se fosse um adolescente inexperiente e confiam nas pessoas erradas, né? A gente tem que agir com muita prudência, irmãos, mesmo dentro da igreja. Às vezes a pessoa fala, não, mas é crente, sabe? A gente tem que confiar. Não, a gente tem que confiar em quem tem autoridade espiritual, né? Porque eu já vi muito pastor dar conselho errado, já vi muita pessoa com autoridade dar conselho que depois não é certo, né? Então, a pessoa tem que ter autoridade espiritual, irmãos. É outra coisa do neófito, do imaturo, espiritualmente, ele faz experimentações perigosas ou curiosidades pecaminosas, né? O exemplo que a gente deu foi namorar com pessoas não crentes, mas tem vários exemplos. Por exemplo, explorar pornografia na internet. Isso aí é um pecado, irmãos, né? E a pessoa, às vezes, começa a frequentar salas ou sites e começa a ficar viciado em pornografia. E isso vai atrapalhar muito sua vida espiritual, né? Então, se a pessoa tem esse vício, ela tem que se livrar. Outra coisa que a gente viu, que foi o último, as pessoas, os neófitos ou os imaturos espirituais, eles não gostam de servir na igreja. Eles querem sempre ser servidos, né? Eles não querem comprometer-se na obra de Deus. Eles gostam que as pessoas que estão comprometidos os sirvam, né? E a gente usou aquele versículo, né? Aquele que quiser ser grande no reino de Deus, seja o vosso serviçal. O serviço é muito importante, irmãos, para denotar a maturidade espiritual, né? Geralmente o imaturo espiritual, ele não quer se comprometer com nada, com ninguém, né? Ele quer sentar perto da porta, se a coisa não está agradando muito, ele pega e vai embora. Mais ou menos assim, né? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre outros itens, tá? Que, como eu disse, a gente vai falar 10 itens. E eu queria que os pastores que estivessem aqui, acho que está o pastor Hélio, deixa eu ver, é que no computador eu não consigo ver, irmãos. Tá, o pastor Hélio, se quiser intervir, então, pastor Hélio, ou se chegar o pastor Weber ou o Valdo, se quiser intervir, dar a sua opinião, a sua experiência, pode entrar direto, tá? Porque aqui eu não tenho acesso a ver a mãozinha levantada, e pode entrar direto. Então, a gente já falou 9 itens. Hoje vai ser hoje nós vamos começar do 10º item, né?
O cristão imaturo, geralmente, ele valoriza muito a aparência das coisas, né? Eles muitas vezes se enganam com cantor gospel, com pastores estrelos, né? Que nem sempre são pessoas piedosas, com cristãos que muitas vezes são travestidos de grandes milagreiros, grandes líderes, vamos dizer assim, né? E a pessoa, o neófito, às vezes confiam cegamente nisso. Falam assim, não, olha, ele é cantor gospel. E, sabe, isso, irmãos, quer dizer que ele tem uma voz bonita e ele gosta de cantar música gospel. Ah, então, não é porque a pessoa é um cantor gospel que ele é totalmente espiritualizado. E tem pessoas que endeusam, né? E eu queria que o pastor abrisse em 2 Timóteo 3:1, para a gente poder ilustrar essa valorização. E, às vezes, irmãos, essas pessoas estão em pecado, estão, às vezes, dando maus exemplos, né? Então, 2 Timóteo 3:1 fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Por exemplo, irmãos, se vocês veem um líder muito espiritualizado, mas o cara é avarento, é presunçoso, é soberbo, desconfie, tá? Verso 3: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quer dizer, essas pessoas, você pensa assim, nossa, mas é muito fácil a gente reconhecer essas pessoas. Olha o verso 5, irmãos. Tendo aparência de piedade. O que isso quer dizer? Que eles aparentam uma coisa, mas, na verdade, eles não são o que eles aparentam, entende? E, às vezes, essa aparência de piedade engana o neófito, né? Bom, eu vou passar para o outro item, se o pastor quiser fazer alguma intervenção, pode fazer direto, viu, pastor? Ah, eu quero. Amém. Quando você falou dessa questão do cantor gospel, acontece o seguinte: é muito fácil cair nesta lábia. É muito fácil cair nessa lábia. Né? Vamos pensar a seguinte situação: você tem um problema e você precisa resolver esse problema. E aí, o que acontece? Você fala assim, você está indo na sua igreja, você está indo lá e está tudo certo, aí o seu problema não está sendo resolvido. Aí você fala, poxa vida, eu acho que eu vou lá naquela outra igreja, porque tem uma campanha de 7 semanas para resolver não sei o quê. Né? Vou levar a carteira de trabalho lá, eles vão orar e eu vou arrumar emprego. Irmãos, cuidado com isso, irmãos. Isso aí é uma rasteira, você pode estar entrando num problemaço. Cuidado com isso. Eu tive uma vez, quando a gente estava na PC lá, eu era líder de jovens. Você deve lembrar disso daí, né, Eliette? E aí eu fazia o culto todo sábado à noite com os jovens. Então a gente criou lá o sábado alternativo. Lembra do sábado alternativo? Aí eu tô me preparando para ir lá para a igreja, tal, não sei o quê. Quando eu chego, não tem ninguém. Os adolescentes e os jovens tinham ido para uma outra igreja. Resolveram ir para uma outra igreja. Por quê? Porque lá tinha um pastor que orava e pregava as pessoas na parede. A pessoa não saía, não conseguia sair da parede. Ou seja, trocou um alimento espiritual de verdade por uma pirotecnia. Quer dizer, adolescente, jovem é assim mesmo. Então, irmãos, se você está frequentando uma igreja, seja fiel, né? A sua igreja tem um pastor.
o seu pastor te acompanha, ele ora por você. Ele busca em Deus uma saúde espiritual para você. Então, toma cuidado com esses encantadores de serpentes que tem por aí. Amém, Eliette. Amém. Irmãos, o item 12. Geralmente, o imaturo espiritual, quando chegam as lutas, eles querem abandonar o evangelho, né? É aquela história, vocês lembram, do semeador, né? Que quando a semente foi semeada entre os pedregais, né? A semente logo cresce, né? Mas como ela não tem raiz, a Bíblia fala que quando é chegada a angústia e a perseguição, por causa dessa angústia e por causa dessa perseguição, logo essa semente, essa planta acaba murchando e morrendo, né? Então, a gente tem que ter um alicerce de saber, irmãos, porque isso também acontece em muitos ministradores do Evangelho, que você vai vir aqui para a minha igreja e seus problemas vão acabar, as lutas vão acabar, porque você vai resolver seu problema econômico, seu problema familiar, seu problema do seu filho, problema do marido, vai resolver todos os problemas. Aí a pessoa, quando começa a ter lutas, ela acaba abandonando o evangelho e fala, mas Jesus não me esqueceu, né? E esse é a continuidade que eu coloquei no item 13, né? Quando chegam as lutas, elas se acham esquecidas por Jesus, né? Então, uma coisa a gente tem que saber, irmãos, se a gente é filho de Deus, se a gente deu nossa vida para Deus, Deus vai estar sempre conosco, Deus não nos abandona. Eu queria que o pastor abrisse em João 14, 15. João é o livro mais evangelístico que existe, né? Então é o livro mais gostoso da gente ler, porque tem todas as promessas de Cristo, né? Então João 14, 15 fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, se ama Jesus, você tem que guardar os seus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco de vez em quando. Não, para que fique convosco sempre. Para que fique convosco sempre. E não de vez em quando. O espírito de verdade, não é um espírito de mentira, é espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Irmãos, o mundo não conhece as profundidades maravilhosas de Deus. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Olha, irmãos, o Consolador vai ficar conosco sempre. E Jesus fala, não vos deixarei órfãos. Por que nós não vamos ficar órfãos? Porque o Espírito Santo vai estar conosco sempre. E, além disso, Jesus fala, voltarei para vós. E é isso que a gente está aguardando, a volta de Jesus. E enquanto ele não volta, o Espírito Santo é Jesus em nós, irmãos. Então, jamais o cristão pode se sentir esquecido por Jesus. Então, quando o cristão neófito passar por uma luta, fala, ai, Deus me abandonou. Não, irmãos, Deus não abandona ninguém. Amém? Item 14, irmãos. A falsa, como eu disse, a falsa expectativa que o novo convertido tem, que ele nunca terá lutas, né? Vocês veem que esses 3 itens eu encadeei porque eles estão muito ligados, né? Então, a Bíblia fala, se o pastor quiser abrir, é 2 Timóteo 2,12. 2 Timóteo 2,12. Já está aí aberto, né? 2 Timóteo 2,12. Fala assim, se sofrermos
também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Porque, às vezes, irmãos, é na hora da luta que a gente vai ter oportunidade de negar a Jesus, né? Essa história, eu não vou mais seguir essa igreja, eu não vou mais seguir esse Deus, porque eu estou sofrendo lutas. Deus tinha que estar me abençoando. Irmãos, aqui está dizendo, se sofrermos, também com ele reinaremos. Por quê? Porque o sofrimento, irmãos, não é a expiação, que Jesus já expiou o nosso pecado. Não é por causa do sofrimento que eu vou passar, que eu vou ser salvo. Mas Jesus diz que nesse mundo teremos aflições. Porque esse mundo, irmãos, não pertence ao Pai, esse mundo pertence ao maligno. Esse mundo pertence a Jeová. Talvez você está estranhando eu diferenciar o Pai de Jeová, mas se você puder ver algumas outras pregações que a gente tem no culto de doutrina, vocês vão ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o nosso Deus. Jeová é o Deus desse mundo, o Deus da guerra, o Deus do ouro da prata, o Deus da lei, o Deus do ministério dos anjos, o ministério da morte e da vingança. Esse é Jeová. E quando nós nos convertemos, a gente vai sofrer lutas, porque a gente está aqui nesse mundo, esse mundo não pertence a Jesus. Jesus falou, meu reino não é desse mundo, esse mundo jaz no maligno. A gente vai padecer perseguição. Aqui está dizendo, se sofrermos, também com ele reinaremos. Então, irmãos, o sofrimento é normal na vida de qualquer pessoa. De crente e de não crente, de maturo, de imaturo, de maduro. O sofrimento, irmãos, é inerente a este mundo, porque este mundo está no maligno, esse mundo jaz no maligno. Isso quer dizer que, mesmo pessoas que, às vezes, você pensa, esse fulano não deve sofrer, porque ele tem condição econômica, não sei o quê, você não sabe da vida dele. Às vezes ele tem um problema de angústia, às vezes ele tem um problema familiar insolúvel, às vezes ele tem um problema de uma corrupção, um pecado que o persegue, que tira o sono dele. Irmãos, a melhor coisa que tem é a gente estar em paz com Deus e de noite a gente poder encostar nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabe? Não ter a preocupação de pensar, não, olha, eu estou em dívida com a sociedade, eu matei, eu roubei, eu estuprei, eu estrupiei, eu corrompi, eu fui corrompido, sabe, irmãos? Coisas do mundo, coisas do mundo. Então, quando a gente é cristão de verdade, a gente sai do mundo. Vamos ter lutas? Vamos. Vamos ter aflições? Vamos. Jesus falou, olha, eu também tive, mas eu venci o mundo. Né? Então, irmãos, nunca pensem que Deus te abandonou. Nunca pense que Jesus não está te carregando, velando por você, mas, infelizmente, a gente está num mundo corrompido, corruptor, né? E o que nós temos que fazer? Nos ligarmos ao Espírito Santo, à palavra de Deus, ao testemunho de Jesus, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O meu alvo é Jesus, irmãos. E parar de dar tanto valor a coisinhas pequenas e valorizar mais as promessas de Deus, né? Para que a luta não fique tão grande assim, né? Começar a valorizar mais as promessas de Deus do que as coisas aqui cotidianas desse mundo, né? Bom, outra coisa que também está ligada nesse encadeamento de ideias é pelo fato do falso, do imaturo achar que não vai passar lutas, ele não se prepara para isso. E nós temos que estar preparados, irmãos. A Bíblia tem uma correspondência com um soldado com sua armadura.
nós temos que estar preparados para passar por lutas, porque aqui nós não estamos vivendo numa Disneylândia, nós estamos vivendo numa terra de lutas. Então, eu queria que o pastor abrisse em 2 Coríntios 4:8, só para a gente ilustrar isso, porque é necessário que eu me prepare, porque vão acontecer tribulações. Então, pastor, 2 Coríntios 4:8. Estou com um pequeno problema aqui, Eliette, espera aí. Ah, tá. Eu continuo ou eu espero? Vamos ver se o pastor consegue. Espera só um segundinho. Tá. Tá bom. Então, irmãos, é muito importante nós termos isso em mente, que geralmente o cristão imaturo, ele não se prepara para levar o tranco muitas vezes. E a gente tem que estar preparado. Isso faz parte da maturidade espiritual. Isso faz parte da vivência espiritual. Porque a gente não pode ficar desmaiando a coisas que acontecem em nossas vidas. Eu não estou conseguindo, Eliette. Não. Está Então, dando algum problema. eu vou ler, se os irmãos depois quiserem Consegui. pesquisar. Ah, conseguiu? 2 Coríntios 4:8. Isso, 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Vocês viram, irmãos, como Paulo deixou bem claro que nós vamos ser atribulados, por isso que nós temos que estar preparados, porque o cristão neófito, muitas vezes, ele vem numa ingenuidade, achando que não vai acontecer mais lutas com ele. E aqui está dizendo o contrário, Paulo, que foi o maior dos apóstolos, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Irmãos, que profundidade! E que é esse versículo, irmãos? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Crente não pode ser desanimado, irmãos. Perseguido, vai ter perseguição? Vai. Só que eu não estou desamparada. Eu posso ficar eventualmente abatido? Posso. Mas uma coisa é estar abatido e outra coisa é estar destruído, irmãos. E esse abatimento também não é contínuo, não. É temporário. Tá? Outro item, irmãos, que o pastor Hélio já deu uma pincelada, mas a gente vai falar novamente. O cristão neófito ou imaturo espiritual, ele gosta muito de andar atrás de sinais, né? Dos pastores milagrosos, certo? Só que as pessoas neófitas, elas querem seguir os sinais. E isso vai contra a Bíblia, irmãos. Eu queria que o pastor abrisse em Marcos 16:17, que fala exatamente o oposto. Porque se o Espírito Santo está com você, se você está na obra, se você está trabalhando na obra, Deus vai mandar o sinal na hora que você precisar do sinal. Marcos 16:17 fala assim: e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, irmãos, o que a gente quer muitas vezes é ir em lugares que tenham sinais. Só que os sinais, eles têm que acontecer através das nossas vidas. Aí a coisa chacoalha. Chacoalha o interior, abala o nosso interior de alegria, irmãos. A coisa acontecer através das nossas vidas. Então, aqui está dizendo, os sinais seguirão aos que creem, e não os que creem seguirão os sinais.
Por isso que a gente, como disse o pastor, fique na sua igreja, faça da sua igreja, só se a igreja tiver problemas sérios, aí você sai e procura uma igreja sem problemas sérios. Mas outra coisa, irmãos, não existe igreja perfeita, porque não existe pessoas perfeitas. E a igreja é feita de pessoas, né? Logicamente, a igreja tem que ter uma direção do Espírito Santo. Mas, como disse, nós todos temos nossas imperfeições ainda e estamos lutando com elas, né? Bom, outra coisa, o cristão neófito ele tem que ser prudente, né? Por isso que a Bíblia fala, né? Eis que vos envio no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então, é muito importante, irmãos, isso. Nós somos enviados como ovelhas bobinhas no meio de lobos espertalhões, né? Então, fala assim, olha, você tem que ser prudente, né? Prudente, o animal mais prudente que existe é a serpente. Nem sempre a serpente vai ser um sinônimo de coisa ruim. Aqui, a serpente está simbolizando a prudência, né? Outra coisa interessante, deixa eu ver se ficou aqui alguma coisa para cima. Tá. Acha que não vai passar lutas, a gente sabe que vai passar. O item 16 eu falo dos pastores milagreiros, né, que não é bem assim, os sinais que vão seguir os que creem, né, falar sobre a prudência que fala, né, que Jesus falou, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Qual que é a melhor maneira de sair dessa manada de lobos? É ser prudente como a serpente e inofensivo como as pombas, né? Aí você vai ver quem realmente é cristão, né? O verdadeiro cristão, ele é inofensivo, ele não tem como ofender, né? Então, o item 18, irmãos, isso que o pastor Hélio também falou é bem interessante. Geralmente, o neófito, o que é imaturo espiritualmente, ele gosta de novidades, né? Parece que as coisas ficam velhas logo, né? Então, teve já época, irmãos, de dente de ouro, de graveto que acende, de cair no espírito. Eu fico pensando, muitas dessas coisas realmente pode ser de origem espiritual, mas não é isso que vai alicerçar sua fé, né? Então, quando alguém fala assim, olha, eu conheço uma pessoa que nasceu um dente de ouro quando ele estava na igreja. O que eu vou falar? Glória a Deus por isso, né? Ou então eu vou falar, qual é a igreja? Eu quero ir nessa igreja porque eu quero que nasça um dente de ouro em mim também. Então, aí você vai estar desvirtuando o evangelho, você vai estar seguindo o sinal, você não vai ter um aproveitamento espiritual, né, quanto a isso. O que vai me enriquecer e nascer um dente de ouro na minha boca? Nada. Minha vida vai ficar exatamente igual, né? E o cristão imaturo, às vezes, isso vai fazer tanta diferença para ele e realmente Jesus não dá nenhum respaldo para isso, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Efésios 4:14. Efésios 4:14. Fala assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, né? Então, o que eu quero dizer? Que quem nasceu, o cristão que nasceu um dente de ouro está enganando fraudulosamente? Não, irmãos. É a gente não
concentrar toda a nossa energia nesses sinais, que não trazem nenhuma riqueza espiritual. Né? Então, era isso assim que eu achava interessante. Eu não sei se o pastor Hélio passou pelaquela fase do graveto que acende. Irmãos, eu não estou dizendo que isso é errado, entende? Só que isso não traz fruto espiritual. Passei por muitas. Quer dar algum exemplo? Não, na realidade é assim. Sempre que surgiram essas modas, o cara que levanta o paletó e chacoalha, cai um monte de gente, sabe? Tipo o Benihim, ou então a história do Dente de Ouro. Eu acompanhei a história do Dente de Ouro. Na realidade é assim, eu acho que são sinais, né? Sinais. A Bíblia fala que haverão sinais de engano. Isso em Apocalipse. Lá em Apocalipse, diz que a besta enganará muitos, fazendo sinais, fazendo coisas, milagres. Percebe? Então, eu sou meio um pé atrás. Eu sou um pouco pé atrás, porque eu acho que o verdadeiro evangelho, ele tem a verdadeira, vamos dizer assim, a igreja verdadeira é aquela que contribui para que você cresça espiritualmente, para que você aprenda a reconhecer os sinais que não são de Deus. Então, por exemplo, tem no cristianismo, ao longo dos séculos aí, principalmente o cristianismo que veio lá de Roma, vocês sabem de quem que eu estou falando, né? Ao invés, né, ao invés de se ensinar que Jesus Cristo vai retornar e que vai ter ressurreição, eles ficam inventando historinhas, não, porque quando você morrer você vai para o céu, se você não for para o céu você vai para o purgatório, no purgatório você vai ficar um tempo lá, depois você vai para o céu, sabe, umas coisas assim que não estão na Bíblia, sabe, que não é cristão, não há cristianismo nisso, entendeu? Então, eu sou meio, vamos dizer assim, eu sou meio duro com relação a essas coisas, sabe, Eliette? Se na Bíblia está dizendo que vai ter ressurreição, por que eu não vou acreditar no que a Bíblia está dizendo? Não, eu tenho que achar que é uma outra coisa. Não, percebe? A Bíblia fala lá, em Tessalonicenses, fala do arrebatamento. Haverá um arrebatamento. Então, por que eu tenho que ir para o céu antes? A Bíblia não está falando do céu antes. O julgamento, né? Você está entendendo? Então, eu fico assim. Bom, vocês sabem, eu sou da área de exatas, eu sou meio pragmático nisso, sabe? Eu sou assim, para quem não sabe aí na gravação, eu sou físico de formação. E eu tenho mestrado em física nuclear. Não estou falando isso para minha glória, não. Estou falando só para descrever a maneira como eu penso. Eu sou muito pragmático. Eu sou muito lógico. Está escrito na Bíblia. Ou a gente acredita no que está na Bíblia, Eliette, ou a gente inventa uma nova religião. Entendeu? É isso. Ou a gente acredita que está escrito lá, ou a gente abre uma nova religião e escreve um novo livro. Então, aí tudo bem. Mas eu optei por acreditar na Bíblia. Essa é a minha opção. Então, eu sou muito assim. Se a Bíblia está dizendo que os sinais seguirão, então o dia que aparecer sinal, eu não vou seguir sinais. Não vou seguir sinais. Nenhum. Que a Bíblia fala que a besta lá, o anticristo, ele fará sinais, ele fará milagres. Você já pensou, Eliette, se surge um pastor, sei lá de onde, um pastor qualquer aí, e esse pastor, ele é filmado ressuscitando uma pessoa morta. Você já pensou? E esse pastor, de repente, ele fica ensoberbecido por causa disso.
E, de repente, percebe, Eliette, a minha causa, ela não está na ressurreição de um pastor orando. A minha causa está na ressurreição de Cristo, no amor de Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Essa é a minha causa. Eu não quero saber de você, saber do outro pastor, saber do padre, saber do curandeiro. Não, eu quero saber de Cristo. É Ele o meu objetivo. A gente acabou de ler, você acabou de me mostrar aqui, ó. Não foi isso que você acabou de ler aqui? Vou até mostrar aqui para todo mundo. E se ele quiser que eu presencie os sinais vão me seguir. Perfeitamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o quê? A cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Então, ele não está falando para eu crescer admirando outra coisa. Não. A minha admiração é por Cristo. Né? E a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque vão aparecer. Lá em Mateus, acho que 28, 29, alguma coisa assim, ela fala assim, surgirão muitos Cristos. Surgirão. Então, irmãos, vai ter muita gente com cara de Jesus aí. Com jeito de Jesus, com cheiro de Jesus, mas são todos falsos. Entendeu? Se alguém achar que eu sou o Cristo, já te aviso antecipadamente. É falso, que eu não sou o Cristo. Entendeu? É isso que a gente tem que pensar. O cristão, o cristão que deseja ser firme, ter maturidade, é o cristão que busca as virtudes do Espírito Santo. Quais são as virtudes do Espírito Santo? Ser verdadeiro, ser sincero, amar a Deus, buscar as coisas do alto, e não das que estão aqui na terra. É assim que a gente tem que ser. Por isso que eu digo, se você que está ouvindo aí a gravação, não saia da sua igreja à toa. Não faça isso. Se você tem um pastor, vai lá e abra-se com o teu pastor. Conversa com ele. É ele que vai te dar o conselho correto. É ele que vai ser dirigido por Deus para que você faça a coisa certa. Amém? Tenho Amém. 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 Então, irmãos, a gente vai falar mais duas características do cristão imaturo. Certo? Estamos acabando. O cristão imaturo, geralmente, ele desconhece a lei da semeadura e da colheita. O que é essa lei? Vamos ver direto quando Paulo mandou uma carta lá para os Gálatas, no capítulo 6, no verso 7. Vai ler exatamente isso, tá? Que às vezes a pessoa esquece dessa lei da semeadura e da colheita. Então, Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, peraí, irmãos, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Eu achei muito interessante isso, irmãos. E se fazer bem a todos com a lei da semeadura e da colheita, né? Porque isso, irmãos, é inerente ao cristão. Se o cristão tem o Espírito de Deus, ele tem que semear o bem. Ele não pode semear discórdia, semear inveja, semear mentira. Isso aí, e se estiver acontecendo, a pessoa não está em concordância com o Espírito Santo, né? Então, essa lei da semeadura e da colheita é uma lei muito implacável, irmãos. Isso aí ocorre até para quem não é cristão. Porque se a pessoa semeia,
corrupção, ela vai colher corrupção. Se a pessoa semear incorruptibilidade, ela vai colher santidade. Se ela semear caminhos tortuosos, ela vai colher dor de cabeça. Então, irmãos, isso é uma lei inexorável para qualquer pessoa, não só o cristão. Não cristão também. Ele acaba colhendo dos atos, tem até um dizer que fala assim, a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória, né? Então, eu tenho que ver muito bem o que eu estou semeando na minha vida, porque isso eu posso escolher. Eu posso escolher o que eu estou semeando, mas depois que eu semeei, irmãos, a colheita daquilo é obrigatória. Então, eu tenho que semear boa semente na minha vida. Amém? E isso, às vezes, o neófito esquece, acaba semeando sementes erradas, que aí ele vai ter que colher cardos e abrolhos, né, como dizem. A última característica, irmãos, do imaturo espiritualmente, é a dificuldade de perdoar, né? Então, na própria oração do Pai Nosso, a gente fala, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Ou a quem nos tem ofendido. Então, é uma condicionante, irmão. Sabe o que é uma condicionante? O Senhor vai me perdoar do mesmo modo que eu estou perdoando. Senhor, me perdoa assim como eu estou perdoando. O que isso quer dizer, irmãos? Eu estou perdoando? Estou. Então, nessa oração, eu vou orar para Deus me perdoar. Como eu estou me perdoando? Como eu estou perdoando o meu próximo? Porque se eu não estiver perdoando, se eu estiver guardando rancor do meu próximo, se eu estiver guardando mágoa, falta de perdão, isso encaixa também com melindres, de eu achar que o fulano é o culpado e não tem jeito, nunca vou perdoar. Então, aí quando eu vou orar, Senhor, me perdoa assim como eu estou perdoando, equivale a dizer, Senhor, não me perdoa porque eu não estou perdoando. Vocês veem, irmãos, que é uma condicionante. Essa frase que a gente ora na oração do Pai Nosso é uma coisa muito profunda. Perdoa as minhas dívidas assim como estou perdoando, Senhor, a quem está me devendo. Então, irmãos, isso é uma posição que, às vezes, o crente maturo, ele tem dificuldade de perdoar. Isso a gente tem que pedir para o Espírito Santo trabalhar em nós. Porque, às vezes, tem pessoas que têm mágoas assim, antigas, de parentes, de pai, de mãe, de avô, de pessoas que, às vezes, até morreram, né? Mas é importante, irmãos, a gente ter um tratamento espiritual para a gente não ter nenhum resquício de rancor, de mágoa, de falta de perdão dentro de nós. Porque senão, como é que eu vou orar a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa assim como eu perdoo. Amém, irmãos? Então, eram essas as características que a gente viu. Só dando assim uma recapitulada, né? A gente falou até a nona, né? Que o neófito não quer comprometimento com a obra de Deus. O item 10, valorizam aparências, né? Se enganam, né? Com autoridades, se impressionam facilmente, né? Com os milagreiros. Quando chegam as lutas, querem abandonar o evangelho, se acham esquecidos por Jesus, esperam que após a conversão nunca sofrerão lutas, e por achar que não vão sofrer lutas, não se preparam para isso,
andam atrás de sinais, né, dos sinais milagreiros, não são prudentes, ficam atrás de doutrinas inovadoras, né, que muitas vezes não tem nada a ver com o seu crescimento espiritual, desconhecem a lei da semeadura e da colheita e têm dificuldade de perdoar. Então, irmãos, todas essas características, se a gente está se encaixando em alguma delas, não é que a gente está fora do evangelho, não foi salvo, não vai ser perdonado, nada disso, irmãos. Isso faz parte do crescimento cristão, de você identificar e falar, Senhor, eu abro o meu coração, que o teu Espírito possa agir em mim, que eu quero crescer espiritualmente, eu quero estar pronto diante de ti. Amém, irmãos? Glória a Deus, eu vou passar a palavra para o pastor. Amém, Eliette. Fica aí, não sai daí, não. Fecha seus olhos, vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem tão forte, tão importante para nós, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa atingir muitas pessoas e, com isso, Senhor, gerando muita maturidade espiritual. Deus, obrigado porque o Senhor tem paciência conosco e o Senhor fala conosco. E eu reconheço isso, Senhor, esse seu amor para as nossas vidas. Peço, Deus, que nos abençoe aquele que está assistindo esse vídeo também. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém.